aqui. Só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é, vamos ver aqui no plano de ensino, a lista de alunos matriculados, né? 2021. Frequência. Essa é uma matéria do segundo período, então eu tenho acesso lá dentro do que é acadêmico, a listagem de e-mails, por isso que eu enviei os e-mails somente para os alunos do segundo período, né? Os alunos que estão de outros períodos, eu não tinha feito isso que eu vou fazer agora. Acabei de copiar a listagem. Então, esses são os alunos que estão matriculados na disciplina. Aqui só uma coisa. Então, aqui. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês hoje é dia 05 barra 10. Primeiro encontro, né? É a questão da participação nos momentos síncronos, né? Então, não tem, vocês sabem que não tem registro de faltas, mas a gente pode colocar uma notinha extra, uma notinha a mais na disciplina. E aí, depois, no final, em algum momento aqui, eu vou coletar saber quem está presente, quem não está presente, e preencher, colocar aqui nessa planilha, ok? Então, vamos começar falando sobre o plano de ensino de estatística básica, uma disciplina do segundo período. Vocês estão no segundo período. A gente resolveu dividir a matéria entre mim e os primeiros 4 módulos, Milton, né? O professor Milton Lima, e o professor Fenelon. E a disciplina, ela tem como intenção, né, a ementa da disciplina, a intenção
que ela se propõe a falar sobre estatística descritiva, falar sobre amostragem, sobre conjuntos e probabilidade, variedades aleatórias, distribuição e probabilidade, os principais modelos discretos e contínuos, né? Na verdade, o tipo de categoria das variáveis dependentes, né? Variáveis resposta, também ditas, elas podem ser, às vezes, qualitativas, às vezes elas podem ser quantitativas, às vezes elas podem ter um número inteiro, um número decimal. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esses modelos discretos e contínuos. Introdução à inferência, né? E aí são as hipóteses, inferências são as hipóteses. Nesse momento, né, de pandemia, a gente tem falado muito sobre ciência, sobre a questão de comprovação científica, e muitas das comprovações científicas, elas têm um respaldo, elas têm uma estrutura experimental, que ela vai ser estudada na próxima matéria da estatística experimental, mas elas são fundamentadas em testes estatísticos. Então, são os testes estatísticos que orientam, que auxiliam sobre a veracidade, sobre o que é estatisticamente, né, o que existe de diferença estatística, é um pouco sobre isso. Os testes inferenciais, existem vários testes inferenciais para uma média, duas médias, várias médias, e cada um desses testes, eles têm embasamentos, né, onde valores de cálculo que são obtidos, que são comparados com os valores matemáticos comparados com valores calculados. E a partir dessas medidas, desses testes inferenciais, que vai ser um suprassumo, vai ser um elemento essencial para vocês utilizarem nos seus ensaios como agrônomos, né, nos seus experimentos como agrônomos, nos seus testes para verificarem insumos agrícolas que vocês utilizam para verificar se eles têm alguma influência ou não, aplicar um fungicida, aplicar um inseticida, aplicar uma dosagem de um determinado produto, além de uma série de outros ensaios de campo ou ensaios de laboratório, e isso necessita de uma série de componentes, de repetições, né, e que existe uma tendência de repetibilidade de resultados no campo a partir da aplicação desses testes inferenciais. Quando se fala em testes inferenciais, na cabeça que vem os testes de hipótese. Depois disso, a gente vai falar sobre intervalos de confiança e finalizar a disciplina com análise de correlação e regressão linear simples, né? Então, as variáveis dependentes, elas podem estar relacionadas ou não. O peso, existe uma relação com a altura, então a regressão, a correlação vai dizer, né? O peso, ele tem relação com quantidade de alimento que se come, então, isso vocês vão obter, essa medida, né, essa correlação positiva ou negativa, ela vai estar relacionada com isso, né? A altura de um indivíduo tem relação com a estação climática do ano, então pode ser que seja uma correlação negativa, né? Então, você pode fazer testes envolvendo, vejam bem, variáveis dependentes, envolvendo o que a gente chama de Y, né? Dentro de uma representação gráfica, né? Então, a gente vai falar muito sobre essa questão, essa representação que vem lá da matemática, né? Dos eixos cartesianos, de x e y, em alguns momentos, para relacionar variáveis dependentes, que são as variáveis, né, resposta, as variáveis que vocês coletam no campo, com as variáveis independentes, que são as variáveis que não têm variação, as variáveis, né, que são representadas pelo eixo x. Então, o objetivo geral da disciplina é fornecer subsídios básicos, teóricos e práticos à coleta da análise e interpretação dos dados, né, em agronomia. Os objetivos específicos
contextualizar problemas científicos da agronomia no âmbito da estatística, apresentar conceitos fundamentais da estatística exploratória e inferencial, né? Então, essa exploratória é justamente quando você pega um conjunto de dados, vocês já devem ter feito isso, e fazem uma média, né? Qual é a média de peso da turma do segundo período de agronomia? Qual é a média de altura da turma de peso, né? Da altura do segundo período da agronomia. Isso é um teste, uma análise exploratória, uma análise, a gente chama uma aplicação de métodos descritivos. Vocês vão ver que a estatística descritiva ela é representada por média, mediana, moda, desvio padrão, variância. Então, essas são medidas mais básicas, né, mais exploratórias dos seus conjuntos de dados que vocês podem utilizar e que essas medidas exploratórias dos seus conjuntos de dados vocês podem utilizar para representações gráficas e ter uma ideia sobre o contexto, sobre os acontecimentos que estão ocorrendo, né, nos seus ensaios, nos seus experimentos, né, nos experimentos que vocês estejam conduzindo. E ela tem, né, a intenção de capacitar os alunos na realização dessa análise básica dos dados através de alguns softwares também, né? Então, às vezes, o R é um programa que mas eu uso, tem outros programas que a gente realiza, que muitos de vocês utilizam, o próprio Excel, né, para a realização de algumas inferências, de algumas explorações de dados, tá? Então, a disciplina, ela tem 3 horas aulas por semana, ou 51, que, na verdade, no que é acadêmico, por uma questão, né, ele não... uma hora, uma aula, né, do IF, da escola, ela tem 50 minutos, mas o que é acadêmico, ele não tem esses 10 minutos, né, de diferença. Então, normalmente, no final, a gente soma os 60 minutos, né, 60 horas, desculpa, 60 horas para poder finalizar a carga horária da disciplina, porque o que pede lá no que é acadêmico para a gente poder adicionar. Então, na verdade, seriam 60 minutos. Então, seria 4 horas uma disciplina, você vai ter 80 horas, né, que você vai registrar de conteúdos. Então, esses conteúdos que serão abordados serão registrados de acordo com o conteúdo que vai estar dentro da carta de navegação, tá? Então, sempre esses conteúdos que estão aqui, né, abordados aqui na ementa, eles vão ser fragmentados e vão ser estudados a cada dia no decorrer do curso da disciplina de estatística básica. Então, na bibliografia, né, então, algumas dessas bibliografias vocês podem buscar na internet. Eu vou ver se eu tenho alguns PDFs de alguns livros de estatística e na internet vocês também vão encontrar. Recomendo que vocês instalem o programa R, aqui é o software, né, para vocês instalarem, o link, né, para a instalação do R, é uma versão gratuita, né, de uso, de análise estatística, para que vocês possam realizar algumas atividades através desse programa. E aqui seriam, né, as bibliografias complementares. Então, a básica é a que tem na biblioteca da escola, e aqui, e além de vocês poderem encontrar ou comprar também alguns desses livros pela internet, né? Então, tem várias categorias de livros que apresentam a parte de estatística básica e a bibliografia complementar seriam os outros livros de estatística que nós encontramos, que nós temos disponíveis, tá? Que a gente vai encontrar, né, nas literaturas.
Então, aqui, os mecanismos de atendimento individualizado dos estudantes serão aqui às quintas-feiras, das 9h30 às 11 horas, né, pelo link. Então, está aqui esse link de encontro para tirar a dúvida. E aí, mas isso é necessário que vocês agendem isso, né, ocorrerá por meio de agendamento, e aí esse link que vocês vão utilizar para encontro. Ou através de questionamentos da disciplina, através dos e-mails, né? Então, aqui tem o meu e-mail, o e-mail do Fenelon, ou pelo grupo do WhatsApp, né? Aqui é o link para entrar nesse grupo. Quem não entrou ainda, né? E aí algumas informações a respeito, né, do processo de transferência. A disciplina, ela não tem, de acordo com o PPC, ela não tem horas aula prática. Na verdade, a prática dela são as atividades de cálculo que envolvem esses componentes, né, que representam a disciplina, os cálculos inferenciais, os cálculos de medida descritiva. No decorrer da disciplina vocês perceberão, ou no Excel, ou em outras plataformas. E aqui a gente fala sobre esse processo, né? Então, agora, especificamente nesse semestre, tem uma portaria que vai trabalhar que, lentamente, né, grupos, né, vai dividir em grupos e porcentagens o processo de retorno de aulas presenciais, né? Então, isso vai começar graças a um comitê, né, de retorno de aulas presenciais, e elas vão ditar, esse comitê vai definir esse processo de retorno, né, gradual. E no último, a última portaria, né, que saiu agora dia 27 de setembro, ela dita um pouco sobre isso. Basicamente é esse comitê que vai estabelecer as normas para retorno das aulas presenciais. Então, as aulas presenciais dentro de um instituto, né, ele tem uma série de particularidades, até mesmo porque tem uma quantidade muito grande, né, quase metade do contingente de alunos, eles são internos, e como que vai cuidar desses internos, a questão de proximidades, né, e a questão dos alojamentos, as questões de alimentação, e tudo isso tem que ter um cuidado específico, né? Então, basta vocês refletirem o imenso problema que é, né, de uma pessoa que fica durante o tempo todo aqui, né? Então, todas essas questões, esse comitê vai ficar trabalhando a questão das quantidades, os ajustes dentro das salas de aulas, a questão da alimentação, né, que é um pouco diferente do que a gente vê nas escolas, que a gente vê que retornaram, e nas outras instituições que retornaram. Então, as pessoas, elas ficam aqui 24 horas por dia. Então, está se preparando esse retorno, por isso que o processo é um pouco diferente e está, né, um pouquinho mais fora daquilo que vocês esperam. Até mesmo se acontecer algum problema, né, de um aluno não vacinado ou vacinado, ou que tem algum problema de morte aqui dentro, né, as pessoas que estão aqui dentro, eu, professor, é responsabilidade institucional. Então, a forma como conduzir isso é um processo que precisa ser pensado, tá? Então, essa portaria 953 vai falar justamente, né, de 22 de setembro, sobre essa retomada gradual das atividades administrativas e acadêmicas presenciais, justamente nesse semestre, né, que a gente vê e que finaliza no mês de janeiro, né, janeiro de 2022. Então, as aulas, elas serão via remotas, né? Então, vocês sabem que se tem 3 horas aula, então a metade será um sistema síncrono, ou seja, serão as aulas das 7 até as 8h30, e através do Google Meet, né? Eu já criei todos os links, provavelmente vocês devem ter recebido, né, no e-mail. Na verdade, essas pessoas aqui, né, então eu coloquei como eu tinha esses e-mails,
Então, as pessoas que são do segundo período, cadastrei, quem não é do período, depois pega o link no grupo, né? Toda a aula, eu adiciono o link da aula lá no grupo para que vocês possam acessar a disciplina. Então, ela poderá ser, né, será ofertada através do método IAD. E aqui nós temos, né, a aula de hoje, a apresentação, né, sobre a disciplina, né, plano de ensino, estatística descritiva a cada dia. Na semana que vem, provavelmente, a gente vai falar sobre estatística descritiva, e aqui depois a gente vai falar sobre alguns aspectos básicos iniciais da disciplina. E aqui as datas, e aqui os links da disciplina, até os 8 módulos, né, que nós temos, e os conteúdos que nós estudaremos. Então, nós temos aqui algumas estratégias de estudo, né, que a gente tem, arquivos, os slides das aulas serão disponibilizados, arquivos em PDF para leitura, páginas, links. Nas atividades assíncronas, né, nós teremos listas de exercícios, questões de múltipla escolha, questões de VOF, que podem estar presentes. Então, com o objetivo de, né, tentar interagir os estudantes com o conteúdo abordado na disciplina. E nós temos aqui, né, uma adaptação para, né, alunos, né, na turma de vocês, para acompanhamento, né, com necessidades específicas, né. Então, a gente está ainda adaptando isso a partir desse processo. Então, tem aqui uma proposta dentro do plano de ensino para essa particularidade, né? E alguns instrumentos, né, de avaliação, de acompanhamento e avaliação remota, né? Então, a cada módulo, vocês terão atividades avaliativas, como lista de exercícios, questionários, né, exercícios de múltipla escolha, que serão adicionados no Moodle, e eles serão as notas, representados pelas notas, além, né, de possíveis provas que a gente possa, ainda nem pensei na possibilidade, mas geralmente o que eu considero são essas atividades de cada módulo como valendo as notas, né, sem pesos diferenciais, mas valendo as notas da disciplina. Então, é importante fazer todas as atividades para que, né, não tenha zero e que você não fique né, a sua média não abaixe com relação às atividades. Fiquem atentos com relação às atividades que estão sendo apresentadas aqui dentro do Moodle, tá? Então, esse é o plano de ensino, né? E, particularmente, o módulo 2, o módulo 1, né, que inicia hoje. O módulo 1, ele tem a carta de navegação da disciplina, que é de 4, né, de outubro até dia 17 de outubro. Então, ele tem como propósito apresentar as atividades relacionadas à disciplina. Então, o módulo começou ontem. Então, hoje, né, agora a gente está tendo plano de trabalho, a carta de navegação, a apresentação, e depois a aula teórica sobre estatística básica, né, sobre essa parte introdutória, história, enfim, histórico. E depois, na semana que vem, continua estatística descritiva, né, os textos para leitura, né, as questões de múltipla escolha, as questões discursivas e as listas de exercício que serão apresentadas, né. Então, cada atividade, o somatório das médias, né, das atividades do módulo 1, 2, 3 até o módulo 8, essas atividades, essas médias valerão, né, 10, né? Então, fazer todas essas atividades que estão marcadas aqui em asterisco é muito importante, né, no decorrer da disciplina, para que vocês consigam ter rendimento satisfatório e serem aprovados, né, terem média acima de 6. Os nossos encontros, né, hoje é o nosso primeiro encontro, dia 5/10, e o segundo encontro, dia 12/10, a partir das 7 horas, tá?
Então, a média será considerada aprovado aquele que tiver médias igual ou superior a 6 nessas inúmeras atividades. Então, é importante vocês regularem seus tempos, as suas ações, para que vocês possam, provavelmente, semestre que vem, as disciplinas voltarão à questão dos pré-requisitos e vocês terão, se reprovar em estatística básica só no outro semestre que vocês poderão cursar e não vão poder fazer estatística experimental, que é a próxima matéria que depende dessa disciplina aqui. Então, recomendo que vocês tenham bastante esmero, cuidado, atenção, foco, né? Vou tentar colocar alguns vídeos complementares, né, aqui deixa eu pegar aqui para vocês. No Moodle, né, para que vocês consigam... Então, eu dividi aqui o Moodle, né, de acordo com... Ontem eu mandei uma apresentação, né, da disciplina, e aqui as datas e os 8 módulos, né, eles vão estar divididos aqui nessas categorias. Adicionei aqui a carta de navegação. Eu acho que tentei enviar para vocês por e-mail o plano de ensino que eu apresentei para vocês agora, também provavelmente deve ter chegado para vocês lá por e-mail. Então, aqui, os slides da aula de hoje eu vou colocar aqui nesse espaço, o vídeo da aula de hoje nesse espaço, depois as avaliações que estavam marcadas com asterisco, elas ficarão nesse espaço. E alguns vídeos complementares para tentar auxiliá-los, né, sobre técnicas de estudos, concentração, foco, coisas assim, para que vocês possam aplicar isso no decorrer, não só da disciplina de estatística básica, mas para as demais outras disciplinas também do curso. Beleza? Então, ela vai seguir, né, essas atividades que vão ficar sendo adicionadas lá para vocês realizarem, né? Deixa eu desligar aqui o WhatsApp.